só fechar o áudio aqui para não ter o retorno. Eu acabei esquecendo de fechar o... Espera aí. Bom, enquanto ele não abre, deixa eu fechar aqui essa parte. Bom, então é isso aí, pessoal. Live da conspiração aqui no canal Arquivo 17, primeira live aqui do ano, tá? Canal de ufologia, canal é novo na área. Agradecendo a todos aí que estão chegando aí na live, já peço para que deixe o like, por favor, né? Já deixei uma enquete aí no chat, por favor, vão participando aí, tá? Deixa eu só falar aqui a enquete. A enquete é: você acredita na possibilidade de uma base alienígena no Brasil? Por enquanto, 64% acha que sim, 36% acha que não, né? E 0% de pessoas indecisas. Então, agradecendo aí, né, a presença de todos vocês que chegaram aqui na live, né? Voltando a repetir que é a primeira live aí do ano aí, do canal Arquivo 17. Esse ano vamos ter algumas novidades, vamos ter mais masterclass, né? Vamos ter outros convidados, né? Vou trazer as lives do Choque de Realidade para desmascarar algumas picaretagens de ufologia, e assim vai, né? Vai seguir o canal Arquivo 17. Bom, e hoje é a live da conspiração. A live da conspiração é quando eu trago convidados aqui para apresentarem os seus trabalhos aqui, né? Para quem não conhece, né? Começar a conhecer, né? E quem já conhece, né? Curtir cada vez mais e acompanhar cada vez mais o trabalho. E hoje o meu convidado é o Riba Menezes, né? É ufólogo do Rio de Janeiro. Ele tem um canal no YouTube, né? Na Trilha dos OVNIs, né? Ele já tem anos aí de trabalho aí na área da ufologia, né? E hoje é o nosso convidado, né? E, pô, legal, hoje, por incrível que pareça, entrou bastante gente aqui no chat, então agradecendo demais aí, tá? Bom, então isso daí, o Riba Menezes é o nosso convidado, e, por favor, Riba Menezes, se apresente aí, agradeço, né, por você ter aceito o convite, e deixe suas considerações iniciais, por favor. Ô, Sérgio, primeiramente quero mandar um abraço aí para você, agradecer o convite aí do seu canal Arquivo 17. Tem uma galera aí que acompanha, além da ufologia, que é de um outro canal que você tem aí, eu sei que eles também vão acompanhar. E quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, alguns amigos, alguns convidados. São pessoas que acreditam no diferente, acreditam no sólido, que nós não podemos negar. Então, é uma honra estar aqui com você, na primeira live aqui do ano, para a gente contar um pouco dos casos que a gente andou pesquisando aí pela Chapada Diamantina. Ô, Sérgio, está me ouvindo? Alô, Sérgio, eu não estou te ouvindo. O meu áudio está saindo? Eu não estou te ouvindo. Deu pane aqui no teu áudio, Sérgio. Deu pane, não ouço. Não consigo te ouvir. Aqui está dizendo que todos conseguem ver e me ouvir, mas eu não consigo te ouvir. Eu estou acostumado a fazer isso. Tá, vamos aguardar um pouquinho aí, que aqui está chovendo, mas a internet eu estou conseguindo ver. Tenham paciência, aguarde um pouquinho. Eu irei contar alguns casos lá que aconteceu na Chapada Diamantina. Sérgio, eu estou te vendo, mas eu não... Alô? Eu tinha caído aqui, o sinal caiu aqui, mas eu voltei. Então tá ok, então, Sérgio. Estão falando aqui que está sem áudio, aí tu aproxima o microfone da Vê se melhorou o áudio aí. Estão falando que tá... Vê se melhorou o áudio. Agora está maravilhoso. Então vamos lá, eu vou segurando aqui, perfeito. Pode ser que seja isso. Então, Sérgio, eu tenho um canal que se chama Na Trilha dos Jovens,
E o que eu gosto de fazer nesse trabalho de ufologia é ir para o campo. Eu acho que a maior graça que eu acho da ufologia é poder marcar com alguns amigos que curtem fazer pesquisas de ufologia e a gente pegar aquelas estradas de chão no interior, principalmente aí pelo sul de Minas Gerais, ou pela Bahia mesmo, conforme eu fui agora para Igatu, e chegar lá e ir atrás dos casos, pesquisar, ficar na montanha à noite. Eu sei dos riscos que existem quando a gente está fazendo vigília na madrugada, Sérgio, nessas montanhas, nesses morros, nesses locais desertos, existe um risco. Você pode ser protagonista ali da história, um objeto pode se aproximar de você, você corre o risco de ser abduzido, independente desses objetos desses riscos que nós corremos, também tem um risco de onças, né? Porque onças, cobras, então eu aconselho a todo mundo, quando for fazer alguma vigília, chegue mais cedo durante o dia no local, olha o terreno para ver se tem ribanceira, um local limpo, vá com botas, vá com amigos, levem lanternas, vá preparado, porque levem cadeiras, protetores de capas de chuva, enfim. Nunca vá sozinho, sempre vai com algumas pessoas a mais. Reza a lenda que quando você vai fazer montanha, quando você vai fazer vigília nas montanhas, com duas ou três pessoas, o risco de um objeto aparecer é muito maior. Quando você está com mais de três pessoas, dizem que tem menos chance. É o que eu ouço falar. Então, apesar que quando esse objeto tem que aparecer, ele aparece e não tem conversa. Mas, segundo reza a lenda, é por aí a história. Eu já passei sufoco na montanha com duas pessoas, eu e mais uma pessoa. Então, quando eu estava acompanhado com mais pessoas, foi mais tranquilo. Quer fazer alguma pergunta? Eu posso continuar. Sérgio, eu não te ouço, cara. Perdão, a Ah, câmera, tá, agora. estava desligado aqui o microfone. Não, pode continuar, fica à vontade. Então, o que reza a lenda é isso. Então, eu, agora, recentemente, eu já fiz pesquisas ufológicas em vários locais. Eu já fiz vigílias ufológicas em Minas Gerais, já fiz pesquisas próximo ali a Cruzeiro, em São Paulo, já fiz em vários locais no estado do Rio. Eu sempre fiz pesquisas independentes. Eu tinha, cara, relatos de pessoas gravadas na época. Na época não tinha canal, não tinha nada. Eu fazia as minhas pesquisas independentes, eu gravava minhas pesquisas naquelas fitas de VHS, de DVD. Muita gravações ali naquelas fitas de DVD. Só que elas morfaram, cara, morfaram e eu perdi muita coisa ali. Então, eu tinha coisas interessantíssimas ali gravadas. Inclusive, eu fui lá para a Serra da Beleza há mais de 10 anos atrás, muito mais. Era rua de chão. Eu peguei depoimento do senhor Luiz Faria, que um objeto seguiu ele descendo o morro. Até o Marco Antônio Petit, no livro dele, lá, Óbvio, na Serra da Beleza, ele conta esse caso nesse livro. E eu conversei com o senhor Luiz Farias. Ele me contou com detalhes. Eu filmei. Eu fui lá no Quilombo lá, conversei com as pessoas, gravei, mas estava tudo em VHS. No interior lá de Friburgo, eu tinha coisas gravadas nesses VHS. Então eu tinha muita coisa gravada. É uma pena que aquilo mofou tudo, porque eu iria colocar tudo no meu canal agora, iria ser uma coisa muito interessante. E agora minha última pesquisa que eu fiz foi lá na Chapada Diamantina, em Igatu. Para quem não sabe, Igatu, assim como Serra da Beleza, sul de Minas Gerais, é um local que eu acredito que ali tem uma base alienígena, conforme você fez essa pergunta aí no teu canal. Então, na Chapada Diamantina é um local que eu pesquiso assim há bastante tempo, através do meu amigo Paulo Guzmão,
eu recebo muitas informações dele de lá. Há pouco tempo, o Paulo estava voltando de uma festa, era meia-noite, pouco assim, ele estava voltando naquelas estradas de chão, e de repente estava ele e dois amigos. Um deles eu encontrei lá na Chapada Diamantina, ele contou com detalhes. Ele contou para mim que ele estudava com o Paulo Guzmão, ele era amigo do Paulo Guzmão desde a época que o Paulo Guzmão tinha 17 anos lá. Então ele conhece a Paulo Guzmão lá há mais de 30 anos. E ele sempre ouviu o Paulo Guzmão comentando. Paulo Guzmão, para quem não sabe, é um ufólogo da Bahia. E ele sempre ouvia o Paulo Guzmão falando sobre OVNIs, sobre esses objetos, só que ele não ele acreditava nas palavras do Paulo Guzmão, mas como ele nunca tinha assistido, ele nunca tinha visto nenhum objeto, ele achava um papo estranho, ele acreditava, mas ele queria ver. Então, há pouco tempo, ele comentou isso para mim lá na Chapada Diamantina, que eu estava com ele. Ele falou que ele estava voltando à noite com o Paulo Guzmão, ele, Paulo e um amigo. E eles estavam voltando e, de repente, ele falou que próximo, ele falou o morro, ele falou o nome do morro, eu não lembro. Ele falou que o objeto, cara, ele falou que era um OVNI, mais ou menos assim, com uns 7 metros de diâmetro. Ele falou que o objeto era metalizado. Ele falou que ao redor era mais ou menos isso aqui, ó. Ele falou que ao redor do objeto aqui emitia luzes, assim, umas luzes azuis, neon, e embaixo do objeto aqui descia um foco. Ele falou que o objeto estava meio inclinado assim, próximo ao morro. Ele parou o carro aqui, ele falou que ele ficou encantado com aquele objeto lançando aquelas luzes ali. Aí você imagina a cena que ele viu. A Chapada Diamantina é tudo escuro, é toda escura, rua de chão, e aquele cara parar o carro naquela noite na Chapada Diamantina, o carro está parado aqui onde está a minha mão aqui, e ele viu o objeto aqui cheio de luzes. Ele falou que o objeto circulava, uma parte que ficava rodando, cheio de luzes, jogando um foco para baixo. De repente, ele falou que o objeto fez assim, zoom, e sumiu. Ele contou para mim pessoalmente, cara, eu gravei isso, esse depoimento dele, mas é tanta coisa que eu tenho, eu não estou achando. Eu vou pegar o depoimento dele e vou colocar no meu canal. Então, foi um depoimento que eu fiquei encantado com o que ele viu, e eu fui para a Chapada Diamantina. Encontrei com o Paulo Guzmão. O Paulo Guzmão, ele preparou, ele batizou de Expedição Allen. Ele queria convidar um ufólogo aqui da região sudeste. E ele me convidou. Ele falou, Riba, o ufólogo que eu vou convidar aí da região sudeste vai ser você. Então ele me convidou a mim, convidou. Aí eu convidei mais 2 amigos para me acompanhar. Eu não sei se eu vou continuar falando aqui. Se alguém estiver ouvindo aí, diz aí que eu paro. Então ele convidou a mim e eu convidei mais 2 pessoas. Eu convidei o Luiz Theodorakis, o grego, que é um câmera. Alguém pode colocar escrito aí se está me ouvindo para eu continuar? Porque deu pane lá no arquivo 17 no canal dele. Alô? Estão me ouvindo? Tá perfeito. Okay. Aí ele convidou a mim, então eu convidei o Luiz Theodorakis, do grego, que é um câmera, que ele trabalhou para Reuters, uma empresa de notícias europeia, e eu levei ele como meu câmera para poder me ajudar também, que ele entende muito dessa parte de ufologia. Ele tem uma vasta... Ele tem muitas câmeras com infravermelho, câmeras Nikons, binóculos infravermelho. Eu levei uns materiais que eu tinha, ele levou o dele, e eu também convidei um grande amigo meu que apresenta junto comigo lá o podcast Brasil UFO, eu e o Cleiton Feltran. Então eu levei o Cleiton e levei o grego para eles me apoiarem lá. E nós ficamos por lá. E a primeira noite nós fomos reconhecer o terreno, fomos com o Chiquinho de Gatu. O Chiquinho de Gatu, para quem não conhece, ele é uma personalidade de Igatu. Igatu é um povoado, assim, depois de Mucugê, um localzinho de pedra. O Chiquinho de Gatu já viu coisas nesse mundo que é de impressionar. Eu tive a oportunidade de ficar 3 dias conversando com o Chiquinho de Gatu, ouvindo as histórias do Chiquinho de Gatu. E o mais importante, eu ouvi histórias dos moradores, assim, que me contaram coisas que eu fiquei impressionado com o que eles viram. O Chiquinho me contou, o Chiquinho me contou que o Chiquinho, há um tempo, ele estava vindo pela rua assim, de chão, durante o dia ele viu uma nave vindo na direção dele,
A nave jogou como se fosse uma espécie de uma corda na direção dele, como se fosse uma rede para pegar ele, ele saiu correndo. Eu acredito que aquela corda, aquela rede que ele jogou, devia ser um foco de luz ali, que devia ter a forma de rede, porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso. Então, o Chiquinho saiu correndo, e a última experiência que o Chiquinho teve, eu considero que não foi boa. É por isso que eu falo que a gente não deve brincar com as... Eu não estou falando que o Chiquinho brincou, não. É a forma de eu dizer assim. Eu vou consertar isso aqui. O Chiquinho, ele vive num local que tem muitas incidências ufológicas. Então é natural que o Chiquinho ele veja esses objetos. Eu te mandei um vídeo aí, se você quiser colocar, que o Chiquinho fala que ele viu objeto desde os 10 anos de idade. A primeira vez ele estava no meio do mato, ele viu uma bola de luz vindo em cima dele, ele estava no mato, 10 anos, aquela bola imensa de luz durante o dia vindo em cima dele, ele começou a gritar, e de repente a bola se afastou. Então ele convive com isso. Só que com o passar dos anos, ele teve mais contato. O último contato que aconteceu com o Chiquinho afetou a saúde do Chiquinho. Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, porque agora já foi. Mas ele fala no vídeo lá. Eu vou falar menos, porque tem coisa que eu, em respeito à família, eu não vou falar, não. Mas o Chiquinho comentou, isso aí agora eu vou falar as palavras que ele falou, que ele estava no Mirante. O Mirante é uma pedra que tem lá, que fica de frente para a base alienígena de Gatu, que é onde saem as luzes. A famosa caverna, eu entrei dentro dessa caverna. Só que nós fomos durante o dia para poder reconhecer o terreno, e nós ficamos olhando ali para aquela caverna, e o Chiquinho comentou que ele estava fazendo uma vigília com um grupo de turistas ali, e de repente uma das meninas jogou aquelas lanternas de laser na direção da caverna, e a luz veio na mesma hora, a luz veio para cima deles. O Chiquinho falou que o objeto ficou uns 20 metros acima dele, assim. Ele falou que era uma roda de trator, como se fosse uma roda de trator, pelo tamanho que ele fala, devia ter uns 6 metros de diâmetro. Redonda. Ele falou que ficou uns 20 metros em cima dele, aquele objeto. Ele falou que daquele... Eu perguntei, ele falou que saía fogo. Eu falei, mas não era luzes? Ele falou, não, eu pensei que eu ia morrer queimado. Ele falou que era chamas que saía daquele objeto. Ele falou que ele sentiu uma quentura tão grande e uma pressão que ele ficou paralisado. Ele e a menina ficou tão paralisado com aquela bola de fogo em cima dele, ele achou que ele ia ser torrado. Ele falou que ele desmaiou. Ele e a menina, eles desmaiaram. O outro grupo, que estava mais atrás, saíram correndo e eles ficaram desmaiados. E aquela bola de luz lá. Depois que ele teve contato, isso foi recente, tem uns 6 meses atrás, mais ou menos. Depois que o Chiquinho de Gatu teve contato com essa bola de fogo, que teve em cima dele uns 20 metros, a saúde dele piorou. O Chiquinho está sem força, ele não está bem, para falar a verdade, o Chiquinho não está nada bem. O Chiquinho, ele andava aquilo tudo, cara, ele subia aqueles morros, ele era guia, ele só foi comigo e com o Cleiton e com o Paulo Guzmão até no Mirante, que é próximo à casa dele, em consideração que ele tem muito grande pelo Paulo Guzmão, que ele é muito amigo do Paulo Guzmão. Então, em consideração ao Paulo Guzmão, ele deu essa honra de nos acompanhar até lá. Mas a saúde do Chiquinho, depois que teve contato com esse objeto, ficou debilitada. O Chiquinho acha que esse objeto causou algum nível ali de radiação que prejudicou a saúde dele. O Chiquinho não tem mais força, o Chiquinho só vive lá deitado, ele levanta, ele está muito fraco. E antes de ir embora, nós pegamos uma bússola e colocamos na cabeça do Chiquinho, e a bússola mexeu, cara. A bússola mexeu. E normalmente, quando tem algum magnetismo no local, a bússola acusa. E quando nós colocamos na cabeça, pegamos a bússola, cara, colocamos na cabeça de todos da equipe que estava ali. A bússola não mexeu na cabeça de ninguém. Quando colocou em cima da cabeça do Chiquinho, a bússola mexeu. Então o Chiquinho ele está todo magnetizado. Então
eu não sei se foi devido à radiação que esse objeto passou para o Tiquinho, que veio adoecer. Nas palavras dele, ele acredita que foi isso. Entendeu? Então, ter contato com esses objetos é muito perigoso. Eu estava até pensando aqui, cara, sobre. Eu não sei, é porque uma vez eu comentei sobre o projeto Onyx, lá de Colônia, que o seu Hilário teve contato com. Tá lá no meu canal, chama-se Projeto Onyx, isso aqui, e eu conto. Isso aqui é o Projeto Onyx, tá vendo? Que é de um amigo meu, Vanderlei Penas, que veio a falecer, que é um mestre da época da Irene Granck, e ele faleceu, o Vanderlei Pena faleceu há pouco tempo. E eu estava vendo a diferença do caso que aconteceu lá em Colônia. Colônia, para quem não sabe, é o quarto distrito de São Fidélis. Por sinal, eu morei em São Fidélis, foi onde eu vi a primeiro objeto. As duas naves que eu vi foram em Colônia, em São Fidélis. E Colônia faz parte de lá de São Fidélis. Então, a diferença dos objetos e dos seres que apareceram em Colônia dos seres que apareceram em Igatu. Porque eu vou revelar uma coisa aqui que só alguns amigos que sabem. Quando eu estava saindo de Igatu, agora, nessa live aqui, nessa viagem de Igatu, quando eu estava saindo, seres apareceram na casa que eu fiquei um dia antes. E esses seres acompanharam essa pessoa. Essa pessoa hoje é uma amiga minha, uma engenheira na Vena, ela mora em Petrolina e ela está sempre em Igatu. Então, um dia antes, os seres estiveram lá. Eu vou falar desses seres, ela viu os seres, ela viu a forma, tudo. E a diferença desses seres para os seres de Colônia que eu percebi é o seguinte: o seu Hilário, lá em Colônia, quando o seu Hilário ele era um senhor que ele teve contato com um objeto. Ele subiu o morro lá em Colônia. Quando ele estava no alto do morro lá em Colônia, desceu um objeto na frente dele em forma de melancia, aproximadamente uns 7, 8 metros de diâmetro. Uma bola redonda pousou na frente dele e a portinha abriu assim, para baixo, e desceram 3 seres. Os seres em Colônia, que desceram na frente do seu Hilário em Colônia, eles vestiam roupas especiais coladas no corpo, eles usavam uma espécie de um capacete, usavam alguma coisa aqui para falar e usavam botas especiais. Eles se vestiam como se fossem astronautas. Então, eu acredito que aqueles seres que desceram na frente do seu Hilário, eles vestiam aquelas roupas especiais, eu acredito que é para se protegerem das bactérias, talvez, que o ser humano tem, de repente. Era para se proteger, porque se fosse uma entidade espiritual, a entidade espiritual não vestiria roupa especiais, não vestiria bota, não vestiria roupas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o mundo da ufologia, isso é apenas crença. Quando eu falo crença, é o que eu acredito pelas minhas pesquisas. Mas as minhas crenças e as minhas pesquisas não quer dizer que eu estou certo, é apenas uma crença. Eu acredito nisso, mas eu posso estar errado, mas eu também posso estar certo. Então, o que eu acredito é o seguinte: eu acredito que no mundo da ufologia tem seres que chegam aqui na Terra, que ele vem de planetas distantes com seus carros, vamos dizer assim, com seus carros, que são suas naves, eles pousam. Então, aquele objeto, se ele passar no radar da aeronáutica, a aeronáutica vai conseguir captar aquele radar, porque aquele objeto ali, ele é metal, ele é físico, ele é uma prova física que ele existe. Então, o radar vai conseguir captar. Eu acredito também que alguns deles são tão avançados que eles têm o poder de ficar invisível. Eu acredito que eles têm o poder de passar invisível pelo radar. Então, alguns objetos desses, como o Pozzolo em Colônia, que desceram seres com roupas, com botas, eu já acho que são seres avançados, de planetas mais avançados, que estão anos-luz da gente. Eles estão tão avançados que eles conseguiram chegar aqui. Da mesma forma que a gente conseguiu inventar aí um aparelho que consegue chegar na Lua, daqui a, sei lá, milhões de anos, os brasileiros aqui, ou os humanos, vão conseguir inventar um aparelho também que vai conseguir andar mais um pouco, vai conseguir chegar em algum local mais distante. Eu acredito nisso. Então, esses seres conseguiram chegar aqui, são mais avançados.
Agora eu acredito que lá em Igatu, os seres lá são seres mais que tem alguma coisa do lado espiritual misturado. Por quê? Eu entrei dentro dessa caverna, cara. Eu fui lá na caverna, que é a tal da base de Igatu. Eu entrei, eu fui lá, eu estive lá no local. Então, o que que eu vi? Eu percebi que dali, e tem testemunhas que falam isso que eu vou dizer. Eu fiquei pensando, pô, dentro dessa caverna, nessa brecha assim, é impossível sair um objeto metalizado com 6 metros de diâmetro, porque ele não passa por ali. O que sai dali são bolas de luzes. Essas bolas de luz que sabe, elas aumentam e essas bolas de luz elas se transformam no que elas querem. Se você assistir aí o Contato Extraterrestre, se eu não me engano, é no Contato Extraterrestre ou no De Carona com os OVNIs do Fred. Opa, deu um pane aqui, perdão. Se você assistir aí o De Carona, eu acho que é do Fred Morte. Se você assistir o De Carona com OVNIs, lá em Igatu tem um engenheiro que ele morava porque ele vendeu. Eu fui lá, ele não mora mais lá. Ele morava dentro de uma caverna de pedra e ele tinha uma visão assim para a montanha que ele via as luzes saindo. Ele filmou essas luzes saindo e mostrou lá nesse programa que eu estou falando. Então, o que que ele conta lá que ele viu? Ele falou que ele viu a luz sair, ele falou que ele viu aquela bola de luz se transformar numa nave, num disco voador. Então, cara, eu sei relato também de um senhor muito inteligente, o nome dele é Tony Ferreira, e de vez em quando eu converso com ele, não sei nem se ele está aí assistindo. Ele contou para mim uma vez assim, eles se transformam no que eles querem. Ele falou que ele trabalhava, eu esqueci o local, ele trabalhava num local lá, era num local muito de difícil acesso, de repente ele entrou lá naquele campo, tinha uma máquina daquela de colher, não sei se é colheitadeira que se fala, era uma máquina tão grande de colher, que estava lá no meio do mato parado. Ele falou, o que essa máquina está fazendo aí? E ele ficou impressionado com aquilo, ele voltou para avisar os amigos dele que tinha uma máquina lá dentro, quando ele chegar lá não tinha máquina, não tinha marca, não tinha nada. Então esses objetos eles se transformam no que eles querem. Eles se transformam numa máquina, aquela luz se transforma num objeto voador, assim, em forma de disco. Então eu acredito que para uma luz, aquela luz que sai de dentro daquela montanha da base alienígena de Igatu se transforma numa nave, aquilo ali para mim são seres que moram ali dentro daquela caverna. Se você pegar os livros antigos, o Alcorão, o Torá, a Bíblia, eles falam um pouco sobre isso, sobre que Deus mandou para longe, para o fundo das cavernas, para o fundo dos mares, para as altas matas, alguns seres assim. Se você procurar, você vai encontrar. Então, eu acredito que existe alguma coisa espiritual. Quando eu estava saindo quando eu fiz essa pesquisa lá em Igatu, quando eu estava saindo, a Navena, que é essa engenheira, eu fiquei hospedado, a equipe ficou hospedado lá na casa do Chiquinho de Igatu. Inclusive, eu quero falar o nome da equipe aqui para não ser ingrato nem ser injusto. A expedição, olha, foi o Paulo Guzmão que idealizou o polo. Eu convidei o Luiz Teodorax, convidei o Cleiton Filtran, aí estava lá conosco também a Faiga Caplan, o Caio Boida e o Luiz Teodorax, eu, Paulo Guzmão, Fabiano Chagas, Caio Boida, Faiga Caplan. Então nós estávamos lá, essa equipe toda. Então, o que acontece? Eu até me perdi no que eu estava falando aqui, mas eu vou seguir aqui na sequência aqui. Então, quando eu estava, eu lembrei da Navena dos seres. Eu vou chegar lá e falar dos seres que eu acho que são espirituais, na minha opinião. Então, quando nós chegamos lá, tipo assim, no sábado, e a Navena estava saindo na sexta. A Navena falou que me viu passando na praça. Ela me viu, pô, Ribe, eu vi vocês chegando. E eu estava desesperada e tal, e eu fiquei na mesma casa. Ela contou que ela estava com um grupo grande, ela foi com um grupo para poder... Elas fazem meditação, reiki, e sai com esse grupo para poder curtir, passear mesmo com a galera e aproveita e faz isso. Ela falou que ela chegou na casa do Chiquinho, um grupo ficou na casa do Chiquinho de Igatu e um grupo ficou na Pousada das Luzes. Essas Pousadas das Luzes
é uma pousada que fica de frente, próximo à caverna onde saem as luzes, na Boca do Leão. Então, o que aconteceu? Então, elas foram para o mirante, onde nós fazíamos a vigília, e ela sentou lá nesse mirante e ficou olhando assim à noite, de frente para a base alienígena, para ver as luzes, que as luzes circulam no vale. E, de repente, eu acho que a conexão com tudo que você quer, que você procura, você acha. Ela sempre teve vontade de ver alguma coisa, ela sempre teve esse desejo. Quando ela estava lá, ela mentalizou e chamou por esses seres. Inclusive, eu quero até pedir a Navena desculpa, porque quando eu recebi informação, a informação que me passaram é que elas debocharam, chamando assim, vem, vem, eu falo isso lá. Só que quando eu soube do que aconteceu, quando eu conversei com a Navena, eu pedi desculpa a ela, não foi nada disso. Ela sentou com a amiga dela, uma parte foi embora, e só ficou ela e mais uma amiga lá, se eu não me engano. E ela falou assim, poxa, eu tenho vontade de ver vocês, aparecem, por favor. Ela pediu com respeito. De repente, cara, a luz, no meio do vale, assim, formou uma neblina no meio do vale, e no meio da nuvem formou um círculo de luz, assim, meio amarelada. Ela falou que ela viu aquele círculo ali como se fosse uma nave, 6, 7 metros de diâmetro, redondinho no meio das nuvens, e aquilo acendeu no meio do vale. Ela falou, opa, vocês apareceram, graças a Deus, vocês apareceram, é isso que eu queria. Aí chamou, vem, querendo que aquela luz se aproximasse mais dela, vem, chamou. E aquela luz, de repente, aquela luz apagou. Aí ela falou assim, isso ela conversando comigo. Ela falou assim, Riba, depois que aquela luz apagou, eu me dei por satisfeita, eu já estava cansada, que eu tinha passeado o dia todo. Eu falei assim, eu vou embora agora para casa lá, onde ela estava hospedada, na casa do Chiquinho. Ela foi para a casa do Chiquinho. Quando ela estava subindo a escada, assim, para ir para a casa do Chiquinho, tem uma escadinha assim, e tem uma caixa d'água. E quem estava acompanhando ela era um cachorro que chama-se Tarzan, que por acaso aparece aí no vídeo comigo. Esse cachorro é um guia lá de Igatu. Esse cachorro, ele acompanha todo mundo. Então, ela falou que quando ela estava subindo à noite, ela percebeu um vulto assim, passando, foi escura, o vulto passou assim na frente dela. Ela falou que o cachorro Tarzan se enroscou no chão e começou a rosnar. Só um momento. O cachorro se enroscou no chão, começou a rosnar, olhando para a direção da árvore, que esse vulto foi para embaixo da árvore. Ela e a amiga dela perceberam aquele vulto escuro ali, meio assim, meio inebriado ali. Elas saíram correndo e o Tarzan foi atrás. Elas abriram a porta e entraram na casa lá do Chiquinho e fechou a porta. E ficaram com muito medo do que elas viram, porque o cachorro estava com medo. Então, o que aconteceu? E lá em cima tem um banheiro aqui na casa de pedra, tem um quarto em frente. Elas foram para o quarto, se trancaram no quarto e ficaram com medo. Aí quando elas estavam lá no quarto, elas falaram assim, eu esqueci o nome da outra menina, ela falou, fulana, vai lá ver se você não esqueceu a porta da sala, se você fechou a porta. A menina correu na porta da sala. Quando a menina quando a menina ia botar a mão na maçaneta, a maçaneta mexeu. Ela tirou a mão assim, mas ela viu que a porta estava fechada. Ela voltou correndo para o quarto e falou assim, Navena, a maçaneta mexeu. Elas se trancaram no quarto apavoradas, ligaram para o outro grupo que estava lá na pousada das luzes para pedir apoio para aquele grupo ir lá socorrer. E elas começaram a gritar. Por que elas começaram a gritar? Porque quando o banheiro fica em frente ao quarto aqui. Banheiro, cozinha e quarto. Do quarto você vê o banheiro. Ela falou que quando ela chegou assim, ela viu pessoas andando em cima do banheiro. Que lá é telha, o banheiro é de telhas, assim, uma telha. Ela viu pessoa andando, esse barulho de pegadas em cima da telha. Ela ainda comentou assim comigo, Riba, eu morei na roça. Então, eu conheço pegada de gato, eu conheço pegada de cachorro. Aquilo ali não era pegada de cachorro, não era pegada de cachorro nem de gato. Era de pessoas andando, eu ouvi as pegadas. Nós ficamos com muito medo, começamos a gritar. O filho do Chiquinho, que se chama Jackson,
mora perto da casa, morava perto lá. Ele, quando ouviu a gritaria das mulheres, ele foi o primeiro a subir. Ele pegou um facão e subiu para poder socorrer as meninas que estavam lá gritando. Quando ele chegou lá, as meninas abriram a porta, só que quando, vou voltar aqui um pouquinho a fita aqui, quando o filho do Chiquinho estava indo lá socorrer as meninas, o filho do Chiquinho também viu os seres. O filho do Chiquinho viu os seres. Aí o que aconteceu? O nome dele é Jackson. E ele viu as meninas gritando, ele acalmou as meninas, eles ligaram para o outro grupo que estava na pousada das luzes, os caras vieram correndo na direção da casa que eles estavam hospedados. Quando chegar lá, um grupo grande se reuniu e elas falaram: nós não vamos dormir aqui nessa casa, nós não vamos dormir nessa casa, tem seres andando aqui em cima. Elas desceram, foram para a pousada das luzes, que fica na cara do gol, de frente para a montanha lá. Ela falou que os seres que estavam na casa do Chiquinho acompanhou ela, porque quando ela chegou lá na casa, os seres já estavam lá esperando ela. Ela tornou a ver os seres lá na casa. E o que aconteceu? Ela falou que ela deitou, ela ficou com tanto medo, que ela ficou tão apavorada, que ela começou fazendo, eu vou falar mantra, ela começou fazendo umas orações lá, da forma que ela pratica, para poder aquilo se tranquilizar, para acalmar o medo dela. Ela falou que como a pousada estava cheia, ela falou: não, eu vou dormir aqui mesmo. Aí a mulher botou ela deitada no chão, botou um colchonete assim, ela deitou no meio, assim, entre as camas, assim, no meio das amigas, assim, deitou ali. Ela falou que quando deu uma certa hora da madrugada lá, ela acordou com as luzes em cima dela. Porque no telhado da pousada tem uns vãos assim de vidro aqui, umas telhas de vidro, para poder clarear durante o dia. Ela falou que quando ela olhou, ela desceu umas luzes em cima dela. Ela falou que eram luzes meio cor de neon, meio rosa, meio amarela, umas luzes assim circulando em cima dela. Ela acordou com aquelas luzes. Quando ela acordou, as luzes subiram. Ela viu as luzes subindo. Quando ela olhou, ela falou que no telhado de vidro, ela viu os seres. Eu perguntei: Navena, como eram os seres que você viu? Ela falou que viu principalmente os braços. Eram seres magros, altos, meio cinza escuro, segundo as palavras delas, e ela enfatizou muito o braço, que eram braços longos, compridos, seres altos e magros. Eles estavam em cima do telhado. Aí eu perguntei: o que você sentiu? Era uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ela falou: Riba, aquilo ali era coisa boa, não era coisa ruim, não. Essa Navena, ela vai dar entrevista para o meu canal, eu vou conversar com ela. Ela está muito ocupada, eu também ando muito ocupado, eu não tive tempo, eu não estou dando entrevista para ninguém. Eu não ia dar, para falar a verdade, eu não ia dar nem entrevista para você que ficou falando comigo. Aí eu resolvi aqui, para começar o ano, eu não estava nem querendo dar entrevista para ninguém. Tem até um outro amigo meu aí, é Roberto, ele está pedindo, eu vou completar aqui, mas eu não estava querendo falar. Estou querendo dar um tempinho aí de ufologia. Então, essa menina, me perdoa, estou sendo honesto, sabe? Mas eu resolvi dar essa entrevista para você, porque você é um cara muito educado comigo, e eu resolvi dar essa entrevista. Então, eu vou pegar essa entrevista com essa menina, eu vou colocar aqui, aí da próxima vez, quando eu vier falar com você, eu trago as palavras da Navena, o depoimento dela, para você entender o que aconteceu lá de verdade. Então, ainda bem que ela me contou isso depois que eu estava aqui, porque se ela me conta eu chegando lá, cara, que eu cheguei no sábado, a coisa aconteceu na sexta, pô, eu ia ficar preocupado, né? Tá dormindo numa casa onde apareceu os seres. Eu andei por aquilo tudo ali à noite. E uma coisa que aconteceu lá em Gatu, cara, acontecem umas coisas muito estranhas, que eu fiquei pensando assim, pô, aqui acontece tudo. Era 8 horas da noite, ou 7 horas da noite, já estava escuro. Nós estávamos indo em direção ao Mirante, onde se faz as vigílias. E o que aconteceu? Quando nós estávamos passando em frente à casa do Jackson, do filho do Chiquinho, assim, próximo à casa do Jackson, nós tava pegando fogo no quintal dele, assim, no chão. Aí nós falamos: opa, tá pegando fogo ali, vamos lá. Então eu achei que fosse curto-circuito, que era no chão, assim. Eu falei que eles tinham alguns fios no chão. Cara, uma coisa incrível. Quando nós chegamos lá, estava pegando fogo no cano de água. E não, ainda bem que não estava passando água. Até o Fabian Chagas, ele comenta isso no vídeo. Cara, nós ficamos impressionados. Eu falei: ué, não tem fio aqui. Aí o cara falou: não, isso não passa, aqui não passa
aqui não é eletricidade, não é eletricidade lá. Aqui é o cano d'água. Cara, pegando fogo no cano de água. E o cano de água que eles utilizam lá é aquele de cano preto, que a água de lá, eles buscam aquela água da serra. Quem morou na roça sabe o que eu estou falando. Eles puxam aquele cano lá da Serra Preta, aí vem descendo o morro, vem descendo, e aquela água chega na casa. O cano preto, um cano assim preto de água, cara, estava pegando fogo. A gente ficou impressionado. Como pode um cano de água pegar fogo? Não tinha lógica. Uma casa fechada num deserto, porque o filho do Chiquinho, ele está ficando mais na casa lá perto da outra casa do Chiquinho, onde ele viu os seres. Aquela casa, acho que ele aluga. A casa estava fechada, não tinha ninguém, não tinha gato, estava toda fechada e pegando fogo no cano de água. Ficou todo mundo impressionado. Você entendeu por quê? Mas voltando aqui o caso do Jackson para completar. Aí eu pensei assim, poxa, se o Jackson, filho do Chiquinho, também viu os seres, eu vou querer saber com o Jackson qual é a forma desses seres que ele viu. Cheguei perto do Jackson, eu quero conversar contigo. Ele falou, não liga a câmera. O que eu vou falar com você, não liga a câmera, que eu não vou dar entrevista. Eu falei, mas por que não posso falar? É sobre os seres que eu vi? Eu falei, é sobre isso mesmo. Aí ele falou que a religião dele não permitia ele contar o que ele viu. Eu ainda, aí, com as câmeras desligadas, estava eu e Cleiton Feltrão conversando com ele, e eu tentando saber o que ele viu, e ele se esquivando o tempo todo. Aí eu falei, vou conversar pelo lado espiritual com ele. Aí comecei conversando mais sobre religião, pelo lado espiritual. Aí no final eu fiz uma pergunta para ele, então só me responde uma coisa. O que você viu, você acha que são seres de outro mundo, de outro espaço, de outro planeta? Ou você acha que são seres espirituais? Aí ele falou, não, são seres espirituais, mas a minha religião não permite que eu te conte detalhe. Eu acho que a mãe de santo dele não permite, eu acho que é isso. Pelo que ele falou, eles não permitiram que eles falam isso. E isso que ele está contando, que eles não permitem que falem sobre isso, eu, em nome da ufologia, em nome da pesquisa, eu já entrei em locais pesados para poder saber do que se trata isso. E eu fui criado na igreja evangélica, eu fui criado na igreja batista. Mas um dia eu estava. Por que eu fiz isso? Uma vez eu sou amigo do Vitório Pereira, que é um ufólogo aí muito conhecido, um grande amigo aí de todo mundo. E um dia eu estava fazendo uma vigília com o Vitório Pereira, estava eu, Vitório Pereira, Júlio Ferreira e o Arthur Sérgio. A gente estava fazer uma vigília lá em São José do Barreiro, e quando nós estávamos, e Júlio Duque também, um amigo, se eles tiverem, abraço para todos eles. Aí quando nós estávamos de madrugada, eu e o Perê conversando, e o Perê dormiu no mesmo quarto comigo, então eu conversei muito com o Perê. Aí eu conversando com o Perê na madrugada, o Perê virou para mim e falou assim, Riba, uma vez eu fui no centro levar uma mulher no centro espírita, eu fui só como motorista levar uma mulher. E quando chegou no centro espírita, eu sentei na cadeira, a mulher ficou sendo atendida lá, eu fiquei lá no quintal, lá quietinho no meu canto, só esperando dar o horário para levar, eu era apenas o motorista. A entidade que estava lá veio na minha direção e falou assim, moço, é você que fica na madrugada nas montanhas procurando a luz, não é isso? Aquela luz lá que o senhor procura sou eu. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí quando o Pereira comentou que aquela luz que fica lá na montanha era ele, era o ser ali, aí eu pensei, pô, essas luzes que aparecem também são entidades espirituais. A dona Tetê, lá do Quilombo, lá, acho que é Quilombo São José, lá na Serra da Beleza, uma vez eu fui lá conversar com ela, fazer lá umas pesquisas lá, muitos anos atrás, ela falou isso para mim, a dona Terezinha, a dona Tetê, ela falou assim, Riba, algumas luzes que aparecem aqui no Quilombo aqui, elas sobrevoam, elas andam aqui. Tem luzes que são espirituais, elas se manifestam, ela anda aqui, mas são luzes espirituais. Então, existem luzes espirituais, existem luzes ufológicas, existem luzes de fenômenos químicos, meteorológicos, então tem vários tipos de luzes. Você tem que saber identificar o tipo de luz que é, e nem tudo, tipo, que reluz é ouro, aquela velha história. Aí uma vez eu peguei e fui lá, em nome da ufologia, eu entrei num centro desse aí, bem pesado. Aí cheguei lá, eu em frente à entidade, eu falei, cara, eu vim saber das coisas que eu já vi, eu quero saber das coisas que eu já vi, o que é essas coisas que se apresentaram para mim que eu já vi, quem são eles, o que eles querem. Eu queria saber, ele sabe que ele me respondeu? Eu não tenho autoridade para dizer para vocês quem são eles. A entidade falou a mesma coisa para mim.
não tinha autoridade para falar. Então, eu acredito que nesse mundo aí da ufologia, a espiritualidade está envolvida. Agora, se é bom, se é ruim, isso aí eu já não posso falar. Isso são dúvidas que eu acho que a gente vai morrer carregando, e eu acho que tem coisas que não serão reveladas. A Bíblia fala que tem mistérios nesse mundo que não serão revelados. Eu espero que um dia a gente tenha a oportunidade e a chance de saber disso. Mas são coisas que não sei, cara. Se a gente vai descobrir. E o Chico, se você quiser botar os vídeos aí do Chiquinho magnetizado, pode colocar aí. Bota os vídeos aí enquanto eu bebo alguma coisa aqui, que eu já falei muito. Beleza, beleza. Vou preparar aqui os vídeos aqui. Pessoal, antes, eu estou vendo que chegou bastante pergunta aqui no chat. Eu vou fazer o seguinte, tá? As perguntas serão respondidas no final da live, tá bom? Agora eu vou passar os vídeos aqui. Aí quando estiver no final da live, eu retorno aqui no chat para o Riba Menezes responder a pergunta de vocês, tá bom? Muito obrigado aí. Bota alguns vídeos aí que depois eu explico. Tá, vou abrir aqui, vou entrar aqui, abrir a página aqui dos vídeos, só um instante. Eu esqueci de abrir aqui, eu vou ter que abrir de novo, peraí. Opa, peraí. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, eu vou mandar na ordem da forma que você vai me mandou. Botando que eu falo, bota a forma que você quiser aí, vai soltando, um por um aí que tá tranquilo que eu vou contando. Tá, peraí, deixa eu. Calma aí, só um instante. Pessoal, vai deixando comentário aí, vai deixando o like, que eu estou abrindo aqui a página aqui. Vai participando aí da enquete aí. Se você acredita na possibilidade de uma base alienígena aqui no Brasil, vai participando aí, enquanto eu vou abrindo aqui o vídeo aqui. Agora acho que vai entrar. Deixa eu ver. Ah, beleza. Entrou. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso aí foi a gente preparando aqui a vigília lá. Gente. Colocamos uma parte da equipe onde estamos de frente para a caverna lá de Gatu. Colocamos as câmeras aqui de infravermelho, estão montando outras aqui. Quer falar alguma coisa aí, Luiz? Então, valeu. É isso aí. Espero que a gente consiga ter sorte. Estamos aqui, ó. Ali é o vale, né? Caverna naquela direção. Nós vimos um objeto passar por cima dessa montanha aí à noite. Só que não deu para gravar. Aqui do lado, aqui à esquerda. E a gente está aqui. Iremos passar mais uma noite aqui. Vamos ver se a gente consegue captar algumas imagens aqui. Mas é muito perto difícil, do Morro do Capa-Bode, um local chapa quente. Beleza, vamos aqui ao abrir o próximo vídeo. Nós levamos, cara, nós levamos uma quantidade imensa de câmeras. Quando nós saímos de Mucugê, sentido aí Gatu, não lembro o andar aí, é um risco imenso. Nós levamos quase 50 mil reais só de aparelhagem, de aparelhos. É muito perigoso, aquelas estradas do deserto. Conseguimos captar um objeto por causa da câmera infravermelha. Isso foi dentro da caverna. Teve uma médium que entrou em contato conosco, que ela falou que tinha seres ao nosso lado aí, mas é a médium que falou, eu não entro nessa praia, não. E vai tentar filmar. Tem lá, sabe? Isso é muito perigoso. Tenta chegar lá. Beleza. Então, aqui é mais um vídeo aqui. É só um pedacinho de cada coisa, para você ter a noção do que é, que a gente não viu, né? Não, mas tranquilo, vou passar todos aqui que são bem importantes. Peraí, tem mais um aqui. Pronto. Vamos ao próximo vídeo.
Tem uns barulhos também aqui na caverna. Cuidado aí, Paulo. Cuidado se cair dessa. O Grego, nesse dia, ele ouviu barulhos lá, como se tivesse alguma coisa. Ouviu barulho lá dentro. Estamos tentando se aproximar mais da boca da caverna para ver se consegue medir alguns gases ali. O Grego, ele tem um aparelho assim que ele é um aparelho do exército americano. Eles botam na parede, assim, que escuta tudo que está acontecendo dentro da casa. E o Grego, acho que ele levou esse aparelho aí, se eu não me engano. Ele tinha muito aparelho, cara. Aí ele ouviu coisas lá, mas como a gente não... Tem mais algum vídeo aí? Espera aí, preparando mais um vídeo aqui. Espera aí, já vou colocar aqui. Bora lá. Aqui é uma das passagens. Os portais aqui. Ó, não segura nesse aqui não, nessa tem espinho. Vamos lá, dentro aqui. É uma dificuldade danada, cara, para passar por esses buracos aí, para poder chegar até lá, porque tem cobra, sabe, no meio dessas pedras, isso danado. Cascavel, tem tudo quanto é tipo de cobra perigosa, tem jararaca. Ó, eu tô dentro aqui da... Isso aí foi dentro da caverna. Eu não queria entrar não, mas acabei entrando. Tentar subir. É só um pedacinho, pessoal. Vai lá no canal Nativo dos Jovens. Eu não botei tudo, não. Tem muita coisa. Eu não tive a oportunidade de colocar tudo ainda. Não dá para fazer uma live lá? Não, não dá não. Lá, cara, lá acontece uma coisa muito engraçada. Lá parece que tem um vampirismo no ar que te suga de um tal jeito que é impressionante. Nós levamos água, garrafas de água suficiente para poder, a gente calculou assim, levamos garrafas de água suficiente. Porque rapidinho não estava sol quente, o tempo estava legal, bebemos água no caminho. Quando chegou lá, cara, nós bebemos a água toda, mas quando nós voltamos, a gente parece que tem alguma coisa que suga a nossa energia, que a gente voltou com uma sede, cara, mas uma sede que eu nunca senti na minha vida. Você tem noção do que eu parei, cara? Você já imaginou? Olha que eu não sou de beber refrigerante, assim, eu bebi 3 litros de coca no segundo, eu bebi água, cara, porque era o que tinha para beber, na primeira parada que a gente fez lá na cidade, gelado. Todo mundo, cara, parecia que estava incrível. Tipo, algum vampirismo que suga. Vamos aqui ao próximo vídeo. Aqui o Grego fazendo as medições. 0,5. Nós medimos a caverna toda. A mesma, forçar mais uma vez, a mesma faixa de ambiente. A radiação que a gente tem no nosso ambiente é o que a gente tem aqui dentro da caverna. Ou seja, normal. Pegamos material para geologia para levar para a geóloga, que está comigo. Dá para você vir aqui atrás, que eu vou passar o equipamento para ele passar para lá? Sim, claro. Você olhando assim parece simples, mas aquilo ali é perigoso, cara. Tem locais profundos ali, se você cair, é fundo, os buracos, assim, é arriscado aquilo ali. Olhando assim parece simples, mas vai lá, é buraco fundo. Se tu cair ali, já foi. Para lá que você vai passar o equipamento. Tudo bem, daqui. Esse equipamento, contador Geiger. Para os objetos saírem. Aqui é um locais de um certo. Beleza. Tem mais, não acabou não, pessoal. Tem mais vídeos aqui. Espera aí, hein? Eu vou preparar mais um. Seria muito legal se vocês conseguissem fazer um registro, viu? Não, mas nós conseguimos, nós vimos objeto lá. Eu vou contar o que nós vimos, que a gente filmou.
Eu vou contar, vou chegar lá. Eu vi coisas lá. Beleza. Vi. Isso aí é durante os dias para reconhecer o terreno que nós fomos. Onde que aparecem as luzes, né? Eu tô aqui junto com o Riba. Aparece aqui, Riba. Aqui é um dos platôs que o Chiquinho sempre fala, né? Foi nesse platô aí que a luz apareceu em cima do Chiquinho, quase queimou ele. Cara, A nave que ele teve veio aí a em cima. que ele teve um susto com uma nave, outros falam que era uma traseira de um carro, mas o cara faleceu. E muita gente fica no Morro do Capabode. O Chiquinho já viu naves lá por cima do Morro do Capabode. Ele falou que é até meio arriscado ficar lá em cima daquele morro. A gente está mostrando aqui durante o dia, mas a vigília é feita à noite. Só que aqui, até para respeitar quem estiver na vigília, não dá, né, para jogar luzes, não dá para fazer nada disso. Para jogar laser nesses negócios aí, né, Riba? O Chiquinho ontem... Porque laser, eles vêm para cima, né? E nem abusar. O Chiquinho ontem estava conversando conosco, ele contou uma coisa que me chamou muita atenção. Foi nesse vale que a Navena viu a luz, viu os seres. Sentou aqui, as 3 sentaram aqui, e ela começou, vem, zoando. Diz que a luz, de repente, a luz aumentou, veio para cima dela, elas saíram correndo, a luz perseguindo ela. Ela chegou lá passando mal. E segundo o Chiquinho contou, e o filho também comentou, é que apareceu um ser lá no quarto dela. E ela abandonou a casa e foi para uma pousada, porque o ser estava perseguindo ela. E o troço apareceu atrás dela também. Então essas coisas não devem brincar, porque a gente não sabe que força é essa, que espiritualidade, nós não sabemos do que se trata. Estamos pesquisando, então é uma coisa que não podemos brincar, não. Lembrando que quando o Chiquinho falou pra gente, que até dessas vezes que ele veio trazer turistas, ele falava assim, eu achei que eu ia embora, né? Eu achei que eu sentia a quentura, né? Eu achei que eu ia torrar, porque a luz, né, esquenta, né? Ele tá até passando, ele não tá com a saúde muito boa, e ele acha que a radiação desses anos todos pesquisando afetou um pouco ele. Palavras dele, eu perguntei e ele falou isso. Ok. Calma que não acabou, tem mais vídeos. O próximo aqui. O próximo já é com o rapaz aqui. Espera aí. Quando você é exposto a uma... Vamos lá. Tem mais um aqui. Isso aí é quando nós colocamos o aparelho em cima do Chiquinho. Ele está bússola mexeu, só com ele. Durante um certo tempo. Sim. E ela consegue fazer com que a agulha da bússola tenha uma deflexão. Então... Está travado. Eu testei, deu uma deflexão. Ela variou bastante grande, ok? Eu acho uma variação bastante grande. Vou mostrar para vocês aí. Ó, a bússola está zerada. Então o norte está para lá. O norte está em cima da... O vídeo veio assim, travado mesmo? Não, é que ele está travando aí. O vídeo roda. Pera Mas aí. resumindo, ele pegou a bússola, botou em cima da cabeça do Chiquinho e a bússola mexeu. E a bússola só mexe onde tem magnetismo. Quando você é exposto a uma radiação eletromagnética muito grande, sempre ela fica uma coisa residual durante um certo tempo. Sim. Calma, só está travando ela aqui. Consegue, Peraí, vamos resolver isso daí. Fazer com que a agulha da bússola não, se não puder, tenha uma depressão. Então, no Chiquinho aí, eu testei, deu uma deflexão. Ela variou bastante grande, ok? Eu acho uma variação bastante grande. Vou mostrar para vocês aí. Ó, a bússola está zerada. Então o norte está para lá. O norte está em cima da linha de marcação. E eu vou chegar perto dela. Ela já desviou 2 vezes. Vamos ver se repete. Eu não tô mudando, não estou girando. Ela está girando sozinha. Vou chegar aqui na imagem. Foi nessa casa que os seres apareceram. Teve uma variação de
Aqui é 360 e a agulha variou para cá. Vocês podem ver, ó. Então, ele recebeu uma grande quantidade de radiação eletromagnética que continua nele ainda. São mais ou menos 360. Ela está marcando 360. Ela está marcando 320. Então, 360 era aqui, ela variou para cá. Então, ela variou 10. 360. Ela variou mais ou menos 30 graus. 30 graus? É. Bastante, hein? É. Quer dizer, se o Chiquinho estiver com a gente aqui e a gente quiser ir para casa, a gente nunca vai chegar, porque ele vai interferir na bússola. Então, o Chiquinho está magnetizado. É. Então é isso aí, o Chiquinho está magnetizado. Conselho que eu dou para os senhores que acham bonitinho é ter, eu que não sei o que, eu caso com você, você é bonitinho, não sei o que, eu quero ver, eu quero fazer o contato. Senhores, cuidado. O problema do Chiquinho é muito sério, então não tenho autoridade para poder falar que eu levo o processo. Não brinquem com isso. A vida do homem está em risco até demais. Ok? A luz está lá, vocês fiquem aqui, não se aproximem muito disso, que isso pode terminar em morte. Não que eles queiram te matar, mas a radiação desses objetos é perigosa, é muito perigoso. Não brinque. Isso aí é o Chiquinho. Sei lá, daí bota aí. Não lembro o que é isso. Ah, mostrando lá o vale. Foi aí que a nave chegou em cima do Chiquinho aí, nesse local aí, ó. Tava aí à noite, a nave parou em cima dele. 20 metros. Vou tentar dar um zoom aqui. Aí dá para ver, daí a gente vê a boca da caverna lá. Eu dei um zoom, aparece lá a base dele. Foi lá que nós fomos. Tem um buraco na montanha, dali que saem essas luzes. Tá vendo aquele buraco aí, ó, no meio? É aí que nós fomos. Essa aí é a equipe que estava comigo lá. Paulo Guzmão, Skyboy. Né? Então, senhores, não brinquem. Se vocês querem, sei lá, fazer vigília, ir atrás de ufologia e tal, saibam que existe o risco. Eu, quando vou para essas montanhas, quando vou para esses lugares, eu sei do risco que eu estou correndo. Vocês também correm. Mas evitem ter contato direto com essa luz. Se a luz apareceu lá, fique distante. Não fica tentando se aproximar, tentando contato, não, que é muito risco. Eu posso. Aí o Chiquinho vai falar do que apareceu em cima dele, se eu não me engano. Pode soltar. Agora, essa luz que apareceu em cima de você, que você desmaiou, essa luz assim era mais ou menos assim. Vamos comparar era do tamanho da sua casa ou menor? Não, ela era 6 metros daqui da rua. Assim, ela era mais ou menos seco. Ela era mais ou menos isso aqui assim, ó. Então 6 metros de diâmetro. Mais ou menos. 6 metros. E parece uma brasa de fogo. Eu ia morrer queimado por isso. Eu desmaiei quase morro. Você acha que você desmaiou de medo ou foi alguma força dela que fez você desmaiar? Eu desmaiei, foi da força que eu vi em cima de mim. Você sentiu a força, a pressão? A pressão e a quintura. E como que é essa pressão? Como é que é? Tipo, que assim... Não, a pressão foi como de coisa que eu ia dar um ataque cardíaco, assim, eu... de vez. Olha só. E aquele fogo, tu sentiu quintura em volta de você? Quintura, muita quintura, moço. E você ficou com as pernas bambas, não conseguia correr? Eu fiquei atado aí, caído. Eu e a mulher. Vocês dois desmaiaram? Todos os dois desmaiados e um queima. Então você ficou uns 5 ou 6 minutos desmaiado? 5 a 6 minutos. E escutando as vozes. As vozes do pessoal do lado dizendo assim: me leva pra pousada que eu tô toda cagada, né? Aí eu parei aquela hora de vez, eu e a moça. Eu falei: vambora embora, que nós caiu, mas não cagou não. Eu caiu. Aquela pedra que nós estávamos. Ali?
Então, Esse foi o último vídeo. Sérgio, se você vê na Bíblia, não sei se é o profeta Ezequiel, fala que viu um objeto em forma de rodas de fogo, rodas, sei lá, rodas de fogo assim. Você vê lá o caso Barroso, lá em Quixadá, que o homem morreu, que ele viu uma roda, parecia uma roda de trator também. Foi o que Chiquinho viu, cara. Só que ele teve que troca de 20 metros, ele sentiu uma quentura tão grande que paralisou ele. O Chiquinho comentou comigo que depois que ele teve contato com essa bola de fogo, com essa luz, a saúde dele não é mais a mesma. Ele não consegue andar, ele andava aqueles morros todos, ele não consegue andar direito 100 metros. Ele anda, para, cansa, ele foi com a gente muita coisa, ele só fica sentadinho, fraquinho. Ele não está bem, cara. Ele não está bem aquele homem. O que nós vimos lá? Essa é a grande pergunta que as pessoas querem saber e eu vou falar. Quando nós estávamos lá, nós levamos câmera de infravermelho. Só que a câmera de infravermelho, se você deixar ela ligada muito tempo, a bateria descarrega muito rápido. Lá a bateria consome 1 minuto. Então, nós ficávamos com a câmera assim preparada. Se aparecesse algum objeto, nós ligávamos. Era isso que nós fazíamos. E em alguns momentos, lá naquela noite escura, nós ligávamos a câmera e dava uma vassourada, assim, para ver se pegava alguma coisa. Teve uma hora lá que a gente estava olhando para o vale, assim, cara, o vale todo escuro. E o Grego ligou a câmera, quando o Grego fez assim com a câmera, eu estava aqui olhando, apareceu uma bola, cara, cor assim de laranja, bem forte. Uma bola assim, cor de laranja, assim, no pé da montanha, assim, aquela bola lá, cor de laranja. Aí o Grego falou, olha aqui, olha aqui. Aí eu olhava assim, cara, eu tirava a cabeça da câmera, se eu olhava assim, eu não via nada, tudo escuro. Eu olhava aqui, estava aquela bola lá. Então o Grego conseguiu, esse objeto estava assim no pé da montanha ali. O Grego conseguiu filmar essa bola, nós filmamos, está lá no meu canal. Essa bola cor de laranja, que estava, graças a câmeras infravermelhas. Foi isso que nós conseguimos ver. Uma outra coisa que nós vimos, nós estávamos lá, tudo isso que eu vou falar agora não deu tempo de gravar. Nós ficávamos com a câmera aqui, aí quando aparecia uma luz a gente ligava, mas essas mais importantes a gente não deu tempo. Nós estávamos assim com a câmera, assim, esperando uma oportunidade, de repente, em cima do Morro do Capabode, assim, passou um objeto assim, ó, por cima do morro, vamos dizer que seja um morro, aqui o morro aqui, passou um objeto assim, ó, assim, muito rápido, à noite, iluminado, foi embora, assim, rente à montanha, dessa forma aqui mesmo, assim, ó. Foi embora, nós vimos aquele objeto, não deu tempo de ficar no objeto embora. Mas o que mais me impressionou foi um que saiu de trás do Morro do Capabode. Nós estávamos assim, o morro está aqui, de repente o objeto sai de trás do morro assim, ó, assim, ó. Perdão. O morro está daqui, o objeto saiu de trás do morro, fez assim, ó. Uma vez, subiu. Direção ao infinito, 1 segundo. Ele saiu assim, ó. Atrás do Morro do Capabode, pô, não tem nada. Só mato. Ele saiu de trás do Morro do Capabode, subiu, aquilo ali me impressionou. Aquilo ali era uma nave, um objeto voador, é uma nave perfeita. Nós vimos subiu. E uma coisa que também chamou muita atenção, que o Cleiton ficou todo arrepiado. O Cleiton, estava eu e o Cleiton assim, vendo de frente para lá, assim, uns 3 metros, assim, o Cleiton tinha um olho verde, assim. Aí, olha aquilo ali, eu estou todo arrepiado. Quando eu olhei para trás, como se fosse um olho verde, assim. Eu morei na roça, cara, eu morei no interior. Eu conheço vagalume. Eu olhei para aquele troço lá, ele parecia cor de vagalume, assim, vagalumes assim, mas só que o vagalume, ele dá aquela, né? O troço já ficava aceso o tempo todo. Ele não dava aquela coisa de vagalume, já ficava assim, parado. Aí o que eu fiz? Eu falei, Cleiton, deixa ele quieto lá, fica tranquilo, não tá mexendo com a gente, também vai mexer, deixa ele lá. Aí mesmo quando eu dava uma olhada, aquela coisa acesa atrás da gente, como se fosse um olho. Aí eu teve um momento lá que eu peguei a lanterna, eu estava com a lanterna, eu fui na direção daquele olho, quando eu iluminei assim, eu não via. Quando batia a lanterna, não via nada. Eu fui na direção certinho onde estava o negócio, eu foquei assim, não vi vagalume, não vi nada. Estou fazendo bicho. Se fosse vagalume, eu fui aqui, estava aqui, ó. Eu fui aqui na árvore, botei. Quando eu botei, eu olhei tudo, cara. Eu estava com uma lanterna potente,
uma lanterna, eu sou viciado em lanterna, eu estava com uma lanterna tática militar super possante. Eu botei aquilo ali, virou, eu olhei, não vi vagalume nenhum, eu olhei, não tinha vagalume. Eu apaguei, e depois, quando eu voltava, o troço se via. Vagalume não era porque eu confirmei. Eu não quis falar nada com o Cleiton para poder não criar terror nem nada. Vai que seja, sei lá, pode ser que seja um fenômeno químico ali daquela árvore. Como eu não entendo dessa parte de árvore, é apenas uma besteira que eu estou falando aqui. Mas o Cleiton falou assim, eu estou todo arrepiado. Foi isso que nós vimos. Então, nós não ficamos satisfeitos. O que eu quero ver são as luzes. Outra coisa que nós vimos também, que eu esqueci. Lá tem o Chicão e tem o Chiquinho. Chicão e Chiquinho. São dois guias, ambos com 60 e poucos anos. São os guias mais antigos. Nós entrevistamos o Chiquinho e entrevistamos o Chicão. O Chicão, ele é muito prudente em relação a jogar lanterna lá, porque ele já passou isso pouco. Ele levava a pessoa lá, a pessoa jogava um laser na direção da montanha e as luzes se manifestavam. Então, ele não gosta que joga luz. Então, ele falou assim, Riba, ele falou assim, quando vocês estiverem lá, a luz, aqui está o paredão, a montanha. A luz, ele sai de baixo, quando ela começa a sair, ela começa a sair de baixo para cima, assim, ela dá um facho de luz, assim, como se fosse uma lanterna, ela dá um facho de luz assim, no paredão e desce. Nós vimos, aí depois que ele dá, eles começam assim, depois que ele dá um montão desses fachos de luz, que às vezes algumas luzes saem de dentro daquela montanha, de dentro daquela caverna, e ela sobrevoa tudo ali, aquele vale ali, fica ali, algumas sobem, outras voltam para a montanha, elas fazem um baile ali. Esse baile que elas fazem, segundo eles, nós não vimos. Agora, aquele facho de luz que acende assim no paredão, sobe, e é assim meio de lado assim, ó. Esse facho eu vi 2 vezes subindo, tanto eu quanto o Cleiton. Não tem possibilidade nenhuma de ser farol de carro, não tem. Teve uma hora lá que a gente, até eu e o Grigo lá, a gente entrou numa assim, ele achava que poderia ser, não tem, porque a casa mais próxima fica distante, o farol do carro, se bater, ele bateria assim, ó, direto assim. Ele não poderia bater de baixo para cima, tendo do chão. Então, nós fomos lá durante um local super deserto, o que você vai encontrar lá é cobre, onça, ninguém vai ficar brincando de luz ali, até porque a prefeitura, se a prefeitura está querendo chamar a atenção de turista para isso, não seria, porque era uma tremenda numa segunda-feira que a gente estava, terça-feira, não sei, tinha ninguém lá, era só a gente, então é um fenômeno muito estranho que acontece ali. Então nós ainda não estamos satisfeitos, nós iremos voltar, iremos ficar mais tempo por lá, até eu estou querendo patrocínio para poder voltar. Então, se você é empresário, quiser nos apoiar aí, será de bom grado. Eu queria agradecer aqui pessoas que me ajudaram, está até aqui presente. O Mirante Mate, ele ajudou a gente. O Marcelo Santos nos ajudou muito também. O Júlio Duque é um cara que sempre ajudou. Então, teve pessoas aqui que já me ajudaram também na oncologia, como a Cleia Mendes, como a Lala Barreto, e muitas outras pessoas aqui que me perdão se eu estiver esquecendo aqui. Então, eu quero fazer uma campanha que eu quero ficar mais tempo lá. E se talvez eu monte um grupo e leve esse grupo junto comigo. Aí eu vou calcular valores para poder um carro ir conosco, uma van, ir com a galera toda para lá, a gente vai ficar hospedado e a gente vai organizar isso. De repente eu faço isso, um grupo de viagem para poder ver as duas de Igatu. Eu não prometo nada, porque aqui ninguém está fazendo sensacionalismo. O que eu vi, eu não fiquei satisfeito, eu esperava ver mais, eu vi muito pouco, gastamos um dinheiro até considerável, e não era aquilo, eu não vi aquilo que eu esperava ver. Eu vi coisas, mas ainda não é o que eu quero ver. Nós não voltamos satisfeitos. Nós queremos voltar para fazer uma pesquisa mais profunda lá em Igatu. Eu queria que você lesse o nome das pessoas que estão participando aí, por favor, para agradecer. Não, então, se tiver pergunta, faz a pergunta. Tranquilo. Pode fazer. Antes, deixa eu dar um pulo aqui na enquete.
A enquete aqui que eu deixei para o pessoal do chat é: você acredita na possibilidade de uma base alienígena no Brasil? 73% acredita que sim, 19% acredita que não, 4% não acredita em nada disso e 4% está indeciso. Então vamos dar um pulo aqui no chat, vamos aqui ver o Vinícius Pacheco. O primeiro avistamento na Serra da Beleza foi com o Riba. Foi comigo. Vinícius é um Aí, grande Tânia parceiro. Regina, pode falar. O Vinícius Pode falar, Pacheco pode falar. O Vinícius Pacheco é um grande amigo, ele faz parte de um grupo de vigília que eu tenho. E o primeiro ele falou assim: vou fazer uma vigília lá. E ele foi comigo. Na primeira noite que ele estava comigo lá, ele viu coisa. Ele estava ao meu lado. Eu não sei se eu dei sorte, se eu dei azar para ele, porque nem sempre ver essas coisas é muito bom, não, que às vezes pode trazer trauma, mas ele viu. Aí aproxima o microfone aí de novo, aí, por favor. Está sendo abafado. Tá, o Vinícius Pacheco é um parceiro de vigília, deu para ouvir? E ele viu luzes comigo lá na Serra da Beleza. E ele tá sempre comigo e tem coisas aí para que a gente vai ver mais coisas aí. Abraço, Vinícius Pacheco, grande irmão. Beleza, agora Tânia Reis, eu tô vendo. Contreiras, eu vi um objeto 17 horas em um sítio em Palmeiras, na Chapada Diamantina. Vi claramente, mas não sei o que era aquilo. É forma de charuto e metálico. Então é isso aí, Tânia. Você lá em Chapada Diamantina, na Chapada, você teve chance de ver, isso prova. E o relato da Tânia aí não é único, não. Lá é comum os avistamentos na Chapada Diamantina. Obrigado, Tânia, por você estar aí participando. Tem aqui o Anderson Alves, pergunta: de acordo com a sua experiência, Riba, você acha que essas raças extraterrestres são amigáveis ou não? Então, a minha opinião não quer dizer nada, é apenas a minha opinião. Eu posso estar certo, posso estar errado. Eu sou um cara que eu me baseio, tudo que eu falo, primeiro eu ouço as pessoas, eu ouço 10, 20, 100 pessoas e boto na balança ali para poder ver onde tá o equilíbrio ali da coisa. Então, baseado nos depoimentos que eu já li, assim, nisso que eu estou falando, eu percebi que eu sempre falo isso, tem pessoas que entram no carro à noite para doar sopas, ajudar os pobres, tem pessoas que entram no carro à noite para roubar, estuprar e fazer o mal. Eu acredito que nesse meio tem seres que são do bem e tem seres que são do mal. Por que eu falo isso? Aí o cara fala assim, o cara foi lá, ele tá certo, tem gente que justifica, fala, igual aconteceu lá, isso eu acredito. O próprio coronel Capitão Holanda fala sobre isso, que lá na Operação Prato, ele jogava luz naquelas pessoas para tirar o sangue, para futuramente tentar ter contato. É como se nós fôssemos índios, se não tivéssemos fugiu a memória aqui, os anticorpos, então era uma forma de proteção. Mas tem muitos casos que eu leio aí que é agressão pura, cara. Os caras chegam, te atacam, te jogam um raio assim, te mata. Vê o Barroso lá, o homem morreu, pô. Jogou um raio no cara lá, o cara morreu. Então, tem casos muito agressivos, principalmente no Nordeste, que não justifica. Então, não pode ser bonzinho. Tem seres ruins nesse meio. O próprio Chico Xavier, para quem é espírita, ele fala sobre isso, cara. Que o guia dele, Emanuel, falou: Chico, cuidado, tome cuidado, ore e sai daí. Quis dizer que os seres não eram bons. Então, tem seres bons e tem seres ruins nesse meio aí. Não fique pensando que são todos bonzinhos, não, que não são, não. Você está na montanha, desceu a nave lá. Você pode se dar bem, pode se dar mal. Pode seguir. Ele também colocou uma colocação aqui, mas eu discordo totalmente. Segundo meus estudos, essas raças são... concordei, não agora estão entendi. Amigáveis, estão aqui para explorar a ignorância humana. Então eu não vi essa parte aqui. Eu achei que ele tinha colocado que eram amigáveis. Ele colocou então, Anderson, não é a opinião dele. Ele fala isso. Então eu vou fazer um contraponto aqui para você, Anderson. Da mesma forma que eu falei que tem seres ruins, eu posso contar de seres bons para você aqui também. Tem um caso aí que
que eu ainda vou lá, devido a essa pandemia eu não pude ir lá, eu já contei isso no meu canal. Tem um menino aí de uma cidade do interior que o garotinho tem câncer no cérebro. E o garotinho, ele nunca foi à escola, ele nunca leu, ele só fica em casa, o garotinho. Um dia esse garotinho acordou e falou assim: mamãe, Jesus veio me visitar. Aí a mãe falou assim: como assim, meu filho? Jesus veio me visitar? Ela falou: mamãe, a senhora estava dormindo, ficou um pequenininho. Esses seres sempre se aparecem em três, quase sempre quando eles vão fazer visitas no dormitório, são em três que eles aparecem. A história do garotinho é todo ufológico. O garotinho falou assim: apareceu um pequenininho que ficou no corredor ali, ele era um empregado, ele falou assim, é como se fosse um empregado, o empregado, ele tinha um olho grandão, ele ficou ali no corredor, mamãe, ele era cor cinza, tomando conta do corredor para ninguém acordar. O grandão, que era o médico, que me tinha um grandão e tinha um pequenininho, que era o tipo Gasparzinho, o branquinho. O grandão, ele me pegou no colo, no colinho, e me levou para a nave. A mãe falou: onde estava a nave, meu filho? Ela falou: estava lá no morro, mamãe, no morro. E como que você subiu na nave, meu filho? Ela pegou por gravidade, mamãe. O garotinho, botaram o garotinho numa maca. A mãe, ó, eu fiz uma live aqui uma vez, no canal aí, eu peguei, o cara ficou debochando da minha cara, porque quando eu dou essas lives aqui, quando eu falo, se quiser me desclassificar, dizer que eu estou mentindo, pode falar, que eu vou provar o que eu estou falando. Aí o cara tentou me desclassificar falando que eu estava mentindo. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei lá para Minas Gerais, para a mãe do menino, botei ela no telefone ao vivo aqui na live. A mãe confirmou tudo, contou até mais coisas. Esse garotinho, esses seres comentou para o garotinho que eles estavam naquela cidade fazendo um trabalho médico com ele. O garotinho, era pandemia, a mãe tratava o garotinho no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro, ela veio de Minas Gerais para ficar aqui. De repente, como teve a pandemia, ela não estava podendo trazer o garotinho ficou em casa. Um dia ela levou o garotinho lá para fazer os exames, lá para o médico, e o garotinho estava muito bem de saúde, estava corado. Aí o médico falou: mas o que aconteceu? Ele está muito bem. Aí a mãe falou, né, até ele está bem? Está muito bem, eu não estou entendendo como esse garotinho está melhorando tão bem. E depois daquele dia, o garotinho passou a falar coisas que nunca foi do vocabulário dele. Um dia o garotinho comentou que quando ele chegou lá na nave, aquele ser pequenininho de olho grande, que era o Grey, estava botando... Ai, meu Deus, como é o nome do... Acho que era hidrogênio. Estava botando hidrogênio na nave. Mas o garotinho nunca ouviu falar em hidrogênio. Estava botando hidrogênio na nave. Aí um dia eu comecei a pesquisar hidrogênio. Aí eu tenho esse vídeo. Se vocês procurarem nas lives lá, eu tenho isso. Tem um cientista, se eu não me engano, é da China. Ele pegou um discozinho assim, e o disco, para testando assim, e levitou. O troço ficou levitando assim, ó. Porque o objeto era na base de hidrogênio, e ele levitava. Ficava levitando. E vai ser a coisa do futuro, vai ser essa levitação para hidrogênio. Então, quando a mãe falou, quando eu vi aquilo, eu liguei para a mãe: olha o que teu filho falou, está batendo certinho aqui com as pesquisas que estão fazendo aqui na China, os japoneses, não lembro. E eu botei no meu canal aquele vídeo daquele objeto levitando. E o garotinho, um dia, aconteceu uma coisa tão impressionante que eu nunca vou esquecer. Esse garotinho, um dia eu peguei o telefone, ele falou: Riba, o meu filho falou que você já teve contato com seres, isso é verdade? Eu falei: já. Ela falou assim: o meu filho quer falar com você. Eu peguei o telefone, cara. Eu estava na minha casa, eu peguei o telefone, e quando eu comecei a falar com o garotinho, assim, eu estava no quintal, a casa dos fundos do meu vizinho, que eu moro, eu até mudei dessa casa, é uma chácara, assim, só vive fechada, é uma casa de veraneio. Eu estava na casa, quando eu estava falando com o garotinho no telefone, cara, era do tamanho de uma máquina de lavar, saiu um objeto assim, tipo um balão, daquela casa. Eu cheguei a baixar a cabeça, cara, em questão de segundo, aquilo foi parar lá no infinito. Cara, eu fiquei tão nervoso que eu larguei o telefone no chão e fui para minha sala. Eu fiquei tão... Aí o telefone apagou lá, e depois eu voltei, peguei e consegui ligar o telefone, né, aquele telefone guerreiro que a gente tem, né? Aí eu liguei para a mãe dele, falei: chama tua mãe. Aí a mãe dele atendeu, eu falei: o que aconteceu? Aí eu contei o que aconteceu. Ele mandou dizer para você que é para você ficar tranquilo, que eles estavam querendo provar para você que eles estavam aí, eram ele. Aí o garotinho falou comigo: fica tranquilo, que era ele. Sabe o que o garotinho falou para mim? Eles vão aparecer na sua casa, aguarde. Cara, se você for no meu canal, é OVNIs na minha casa, é o nome do canal. O garotinho me revelou que os objetos apareceram lá na minha casa.
Foi uma das maiores experiências que eu tive com testemunhas. Quase tudo que eu vivi, eu tive a sorte de ter testemunhas. Então, as minhas filhas viram, as minhas vizinhas viram, foi uma coisa impressionante. E esse garotinho está melhorando, e esses seres estão fazendo um tratamento médico com o garotinho. Então, contrapondo ao que o nosso amigo aí falou, tem seres bons e tem seres que não são do bem. Esse parece ser do bem. Eu ainda vou levantar esse caso, eu só não coloquei isso no ar ainda, porque a mãe é separada do pai, e eu tenho medo de botar esse garotinho no ar e o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses que defendem criança, vir em cima de mim, e a mãe também tem medo de perder a guarda da criança e a criança viralizar na cidade. Vai que isso viraliza no canal, vai todo mundo para lá querer entrevistar o garoto, tira a paz do menino, o pai tira a criança. Então, eu estou me resguardando por isso. Mas mesmo que eu não coloque isso no ar, eu ainda vou lá. Eu tenho um vídeo, a mãe me mandou vídeo do objeto atrás da casa dela, os objetos andou circulando na casa desse garoto, eu tenho os vídeos, os objetos lá em cima do morro e tal. Então é um caso muito sério, mas foi um caso bom. Tem mais perguntas? Ok. Tem. Aqui o Gílio César, aqui, interessante. Riba, tem mais uma evidência aqui, gravei no Natal, um OVNI. Vou te mandar em vídeo. Sei quem é, Júlio César, ele já mandou material para o meu canal, eu acho que ele é lá da Vila da Penha. Abraço, Júlio César. Fica com Deus aí, irmão. Aí tem aqui da Elizabeth. Essa é uma grande defensora. Essa que bate nas porradas, quando eu levo, ela me defende, ela é a irmã dela. Pergunta para o Riva, o Chiquinho tentou se comunicar mentalmente com esses seres? Não, Beth, um beijo para você, para tua irmã. A Beth sempre me defende, tem uns caras... Porque a gente, cara, isso que desanima na ufologia, Sérgio. A gente vai lá faz essas viagens, gasta uma grana imensa, corre o risco de ser picado por cobra. Aí vem uns caras, querem, sabe, dar porrada na gente, querem falar mal. Cara, nós não somos... nós que fazemos ufologia, cara, nós não somos assim, os deuses, os máximos da ufologia, não. Nós apenas tentamos descobrir alguma coisa, tentamos levar alguma coisa para as pessoas que não têm oportunidade de ir lá. E a gente, com muita dificuldade, nós vivemos no Brasil, cara, ninguém vive com facilidade. Tudo que eu faço na minha vida é com dificuldade, cara, é tudo com batalha, tudo com sofrimento. Aí um sofrimento do caramba para chegar lá, mais de não sei quantas horas na estrada, e sede, correndo risco de vida. Aí vem umas pessoas que eu não quero citar, cara, em vez de chegar, ligar, apoiar, se eu fiz um mau trabalho, se eu não mandei bem, o cara deveria ter uma hombridade de me ligar e falar assim, pô, Riva, olha só, cara, eu tô te ligando para te dar uma ideia. Da próxima vez que você fazia, ó, faz assim, 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 eu vou te ouvir, cara. Eu vou ouvir com humildade. Não, irmão, pô, me perdoa, eu vou anotar aqui, eu vou procurar fazer isso. Então, cara, nós somos sempre aprendizes, eu estou sempre aprendendo, entendeu? Então, levei algumas porradas de pessoas aí, que, em vez de apoiar, vem dando pancada na gente, e a Elizabeth, a irmã dela, é uma defensora que eu tenho, assim como outras amigas também, dos grupos aí, que sempre me defendem. Então, obrigado aí a todo mundo aí que teve essa consideração comigo. Mas eu sou apenas um cara errante, que fico tentando acertar, e eu peço perdão por não conseguir fazer o melhor, não conseguir trazer imagens mirabolantes. Eu gostaria, mas nem sempre a gente consegue. Mas um dia eu trago. Ok, agora tem um Mirante, penso em Orbis. Mirante, Marcelo. Um tipo de equipamento feito... Deixa eu ler aqui, pensa em Orbis. Pensa em Orbis, que talvez seja um tipo de equipamento feito do plasma, com tecnologia que nem imaginamos. Sim, Marcelo é o Marcelo Mirante. É um cara que já me apoiou, me apoia, é um grande incentivador e apoiador da ufologia, é um cara que honra a ufologia. Então, meu agradecimento aí para o Mirante estar aí participando, Marcelo, já me ajudou muito, sabe, financeiramente nas minhas pesquisas. Então, é um cara que é aquele cara que está ali para te abraçar e para te apoiar. Obrigado, Marcelo. Então, Marcelo, é isso que você está falando, cara. A gente fica tentando descobrir o que é, o que não é. A gente fala de holograma, fala de plasma, e quanto mais a gente tenta descobrir, cara, parece que o troço, numa hora, piora. Fica mais difícil ainda.
Um dia a gente vai poder entender se é plasma, se é holograma, não sei. Eu espero que um dia a gente consiga ter uma definição disso aí que você está falando, mas não podemos afirmar. Daqui, Anderson Alves. Segundo as minhas pesquisas sobre o fenômeno ufológico, existem raças evoluídas espiritualmente, concordo, nessa parte da galáxia, mas eles não estão aqui. As que estão aqui são enganadoras, exploradoras de recursos. O Anderson, enganadoras, exploradoras de recursos. Pode ser, cara, pode ser. De repente o cara está vindo aqui para captar ouro, pegar minério. Uns vêm com. Mas eu penso assim, aí é a minha crença, que não quer dizer que eu esteja certo. Eu acho que quando chegam seres aqui, tem seres que descem nas matas. Eles vão lá para poder trabalhar na parte ali nas matas. O trabalho deles é nas matas. Eu não sei se é para tentar captar remédios, descobrir plantas. Outros entram para a área de Minas Gerais, tem muito minério, tem muito grafite, tem muito cristal. Outros já vão para o mar. Cada um está numa região fazendo um trabalho diferente. Eu acho que, no fundo, cara, ali são cientistas, alguns desses seres, que estão ali para descobrir, para captar alguma coisa. Algum interesse eles têm. Agora, se é para o nosso bem, se é para evoluir, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que seja também, pode ser que seja para o interesse deles. Eu acho que tem de tudo um pouco. Elizabeth Maria. Nem sempre o que está aqui são enganadores, tem de vários tipos. Concordo, Elizabeth. Os que são evoluídos moralmente respeitam nosso livre-arbítrio, os que não são, vêm, né, apenas para explorar os que não querem contato. É isso que a Elizabeth falou. Perfeito as suas palavras, Elizabeth. Perfeito. Respondeu melhor do que a mim. É isso. Tem mais Tem aqui perguntas? o Anderson Alves de novo. Quem está fazendo a reforma íntima com as práticas de amor sabe que as atitudes dessas artes não são boas. É o que eu falei para você, Anderson. Lá em Minas Gerais, eles estão fazendo um trabalho médico com um garotinho que tem câncer, o garotinho está melhorando. Eu não posso condenar todos. Agora, se quiser que eu conte coisa ruim, eu também tenho coisa ruim para contar. E eu tenho várias coisas boas para contar também. Então, é aquilo que eu te falei, eu boto no balanço. É o que eu falo, tem seres bons, tem seres ruins, tem seres elevados, moralmente, conforme falou a Maria Elizabeth Petro, tem seres que não são. Não podemos botar todos no mesmo pacote, a gente falar que é injusto. Elizabeth Maria Aparecida Bessa, né? A Serra da Beleza, por exemplo, tem um portal não apenas para OVNIs, mas para outros planos espirituais. Então, pode aparecer um UFO como uma entidade de outro plano, assim também como o Rancho Skinwalker. Ô, Beth, a gente sabe, né? Sabe que a gente está lá na Serra, a gente sabe coisas profundas da Serra, mas eu prefiro deixar por aqui. Vamos lá, espera aí. Deixa eu fechar aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Tem mais Elizabeth aqui, vamos lá. Determinados seres só vêm para explorar, levar amostra de minerais, plantas, etc. Mas não querem contato. Aliás, mais nocivo que o próprio ser humano que mata, destrói. Estou para ver. É isso aí, Beth. Eu vou contar uma historinha aqui. Quando estive em Magé, eu entrei naquelas matas lá à noite. Nós invadimos as matas lá, né? E tem um senhor que tem uma plantação de banana dentro da mata em Magé. Planta banana lá dentro. E ele tem uma casa na cidade, mas tem um sítio dentro da mata. Então ele anda não sei quantos quilômetros até o sítio dele. Durante o dia ele fica plantando banana, ele traz para a cidade para vender aquela coisa de produtor rural.
E lá dentro do sítio dele, em Magé, dentro da mata, dentro da mata mesmo, alta mata, ele fez uma casinha de madeira, um ranchozinho. E do lado de fora, ele botou uma camazinha de madeira e forrou com umas folhas de bananeira. E ele trabalha durante o dia. Quando chega a hora do almoço, ele vai para aquele ranchozinho, para aquela casinha de madeira, faz a comidinha dele lá. Aí depois do almoço, ele deita naquela varandinha do lado de fora ali e tira um cochilo. Ele falou que um dia ele estava dormindo naquela casinha de madeira, olhando assim para a mata toda, né? De repente ele acordou, tinha 5 seres altos em volta da cama dele, ele deitado. Ele não conseguia se mexer, ele só conseguia abrir os olhos, ele não conseguia nem falar. Ele falou que os seres, todos eles eram altos, usavam roupas, tipo macacão colado no corpo. Todas as roupas eram parecidas, com cores iguais, usavam botas e usavam uma espécie de, como se fosse um capacete aqui, com um tubo aqui atrás. Diz ele que os seres ficaram em volta dele e começou a falar telepaticamente com ele. Falava assim: não tenha medo, que nós não iremos te fazer mal. Você é um homem bom, fique tranquilo, nós não vamos te fazer mal. Mas saiba que você está dentro da nossa área de coleta. Os seres pegaram uma injeção maior que essa caneta, mais grossa, assim, tipo aquela injeção de cavalo. Falou que deu uma saiu assim. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ok, tá ok. Tá me ouvindo? Tô, perfeito. Caiu aqui, perdão aí pelo tombo aqui. Aqueles seres pegaram uma injeção grande, assim, tipo aquelas injeções de cavalo, e foram no nariz dele, aplicaram uma injeção aqui. Ele falou que era um líquido verde, e aquele líquido desceu ali para o corpo dele, ele ficou paralisado, os seres viraram e entraram para dentro da mata e foram embora. Ele falou que ele ficou meia hora parado ali, sem conseguir se mexer, depois ele conseguiu se mexer. Ele não sabe por que os seres aplicaram aquele líquido nele. Ele falou que ele foi embora na mesma hora, cambaleando, chegou em casa, deitou, se sentindo mal. No outro dia, quando ele foi no banheiro, tudo que saía dele era verde. Ele ficou mais de um mês sem voltar num sítio, com medo, quase 2 meses, e quando ele vai lá, ele faz o trabalho, ele fica trabalhando, olhando assim para as matas com medo. Aqueles seres são cientistas que trabalham dentro da mata. Aquela injeção com líquido verde que aplicou nele, com certeza, tirou daquelas plantas ali. Então é o que eu falei, tem seres que trabalham dentro das matas, pegando material ali, se é para fazer remédio, não sei, e de repente aquele remédio que ele pega lá, ele aplica no menino lá de Minas Gerais que está com câncer, não sei. Então tem cientistas que trabalham no mar, tem cientistas que trabalham no mato, e tem uns que estão lá captando minerais. Eu acredito nisso, que vão lá pegando materiais, minerais, ouro, cristais. Eu acredito nisso. Mais alguma pergunta? Tem aqui mais Elizabeth Maria. Daqui a pouco a gente vai terminar. Valeu, que amanhã eu viajo. Beleza. Vamos lá. O ser humano está acabando com o próprio planeta. Mata um ser vivo, uma planta, abandona sua própria cria numa lata de lixo. Os ETs é que têm favor de nós é que somos o perigo do universo. Eu concordo com você, Maria Elizabeth. Elizabeth. Eu concordo com você. Tem até um site que eu estava vendo uma vez, que o nome era Demônio. Aí eu achei que falava de demônio. Quando eu fui ver o site, os demônios são os seres humanos que maltratam os animais. Eles praticam tanta crueldade com os animais que os animais devem olhar os seres humanos como demônios. Então, no fundo, é isso aí que ela falou. Tá, vamos aqui nas últimas aqui. Anderson Alves. Pergunta: se você acha que tem raças boas, por que eles estão trabalhando escondido e não se apresentam publicamente? Pois é, meu nobre. Eu acho que essa é a grande pergunta. Por que eles não se apresentam publicamente? Eu acho que esse é o grande mistério. Eu não sei
se nós iremos um dia ter a capacidade de ter esse contato com esses seres. Tem mistérios que serão revelados, está na Bíblia, e tem mistérios que não serão revelados. Eu espero que um dia esse mistério a gente tenha capacidade ou tenha uma ordem divina superior que fala, se apresente aí que está na hora. Pode ser que aconteça o contato, pode ser que ele se apresente, pode ser que isso nunca aconteça. Vai morrer no campo do mistério que a Bíblia fala. Tem mistérios que não serão revelados. Eu espero que isso um dia seja revelado. Mas não sei se vai ser. Peraí, entrou um rapaz aqui novo aqui. Deixa eu colocar aqui, eu não coloquei a dele aqui. Peraí. Mirante, Marcelo. Mirante República. Bom te ver, Riba. Prazer meu querido Marcelo. Minha pergunta é, com a sua experiência, acha que em Igatu dá para fazer um projeto tipo Onix a fim de tentar um efetivo contato? Cara, eu não queria fazer contato com ninguém de Igatu. Não queria. Eu acho que as coisas ali é de ordem mais espirituais. Ali eu ouço umas histórias assim, mais apavorantes. Eu acho que eu prefiro ficar de longe olhando. Mas se você quiser ir lá, ficar lá na montanha, lá na caverna, eu te levo. É fácil, é tranquilo. Mas não aconselho. Pode ir para a próxima. Então, vamos lá, vamos para a última aqui. Ó. Mais uma vez o Anderson Alves. Você acha que essas raças extraterrestres estão dando tecnologia avançada para os governos em troca da exploração de recursos do planeta? Por aí de novo. Você acha que essas raças extraterrestres estão dando tecnologia avançada para os governos? Cara, na boa, eu não consigo acreditar nessa história. Eu já ouvi essa história, que eles deram informação para um amigo disso. Cadê a prova disso? Cadê a prova dessa conversa? Cadê a prova de completa que isso aconteceu? Eu ouço falácias, mas prova que o ser falou. Ó, vamos assinar aqui um contrato, ó. A partir de hoje, eu vou abduzir tantas pessoas, mas eu vou te dar aqui, ó, esse recurso, tal. Eu tenho dúvidas. Até hoje não vi nada que comprova isso, não. Isso aí fica no campo de conspiração mesmo, da falácia. Eu não acredito. Posso estar errado, é isso. Até hoje não vi nada concreto. Só assim, essas coisinhas sem base. Ok, agora vamos para a última para fechar aqui. Mais uma do Anderson Alves. Só para terminar aqui a pergunta do Anderson aqui. Eu acredito que os dons, seja da música, seja da inteligência química, da inteligência, sei lá, tecnológica, são dados por Deus. Deus chega assim, bota a mão em cima do cara e fala assim, meu filho, ó, você vai ser o Tesla, eu estou te abençoando aqui, ó, meu filho, ó, você vai ser aqui, sei lá, cientista fulano de tal, você vai inventar o computador, você vai inventar o violão, você vai inventar, sei lá, vai inventar um cubo de guitarra. Deus é que dá inteligência, vou te dar a inteligência do canto. As inteligências são dadas por Deus, os dons da inteligência são dados por Deus. Eu acredito nisso. Eu não acredito que um ser extraterrestre chegou e falou assim, ó, tá aqui, eu vou te ensinar a fazer a televisão colorida. Então, não, é Deus que deu a inteligência para um homem e aquele homem foi lá e fez a televisão. Aí você fala, como que você não conseguiu fazer uma televisão colorida? É Deus, cara. Deus abençoa quem tem que brilhar, Deus bota a mão e acabou. É isso. Vai. Não, acabou. Então tá, eu queria agradecer a todo mundo que participou aí, valeu? Só um instante aqui, só para eu encerrar aqui a enquete aqui. Deixa eu voltar aqui no chat rapidinho. Deixa eu encerrar aqui a enquete. A enquete é, você acredita na possibilidade de uma base alienígena no Brasil? Então, fechando a enquete aqui, 75% acredita que sim, 18% acredita que não, 4% está indeciso e 4% não acredita em nada disso. Então, vamos fechar aqui. Recebi uma mensagem aqui do Telegram, do Madison, UFO, Área 51, legal, estou adorando essa live. Está assistindo lá do Telegram, muito obrigado aí, viu, Madison? Um abraço aí. Então, vamos encerrar aqui a enquete aqui. Enquete encerrada.
Ô, Marcelão, obrigado aí. Obrigado. Então, Aqui no meu canal, né? Obrigado aí, viu? lá, Obrigado pela grande consideração. Marcelo, grande Marcelo Santos, você já deu muito apoio pra gente aí. Esse é o cara. Valeu, Então, Marcelo. Você é irmão. ok. Bom, então, encerrando aqui a live Eu, da eu, conspiração aqui no canal. eu queria dar minhas considerações finais, pode ser? Só espero eu terminar aqui a introdução aqui, porque Então eu já vai lá, passo vai para lá. ti aí rapidinho. Tá, valeu. Aqui a gente já está encerrando aqui a live da conspiração aqui no canal Arquivo 17, a primeira live do ano aqui do canal, tá? Agradecendo a todos que participaram do chat, agradecendo a todos que deixaram like, todos que deixaram dislike, todos que participaram aí da enquete aí, participaram aí no chat aí, né? Muito, muito obrigado os que compartilharam aí, assistiram no Telegram também, muito obrigado, tá? Vocês só ajudam cada vez mais aí com o engajamento do canal. Então, agradecendo aqui o Riba Menezes por participar da live aí, trazendo informações importantes. Quero agradecer, né, por você trazer aquela informação que vocês não tinham falado em lugar nenhum, né? Só falou aqui, agradeço demais, tanto que depois da live, mais para frente, eu vou fazer esse corte aí, né, para deixar separado para postar novamente para o canal, né? E, cara, muito obrigado aí, Deus abençoe você aí, muito obrigado mesmo de coração, e deixe suas considerações finais, por favor. Valeu, Sérgio. Muito obrigado aí. Quero agradecer a todos os amigos, a Arrimã, que está participando aí, a pessoa que está sempre apoiando as lives aí, estou vendo ela aqui agora. Não aparece o nome de todas as pessoas aqui para mim, então, se eu faltei falar com alguém aqui, é porque não aparece os nomes aqui para mim, eu não sei quem está participando, mas eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando da live. Quero pedir perdão também por eu não conseguir acertar nas minhas pesquisas da forma que eu quero, mas eu tento e vou tentar, e dizer para ninguém considerar tudo que eu falo, porque é apenas minhas crenças não quer dizer que eu estou certo, são apenas coisas que eu vou vendo, vou analisando, pesquisando, vou botando na balança, mas não quer dizer que eu estou certo, ok? Então, um abraço para todo mundo e valeu aí todo mundo que assistiu aí. Se inscrevam lá no canal Na Trilha dos Jovens, lá no YouTube. Diz lá que está vindo do Arquivo 17, que vai ser uma honra receber vocês por lá. E também no Brasil UFO, no podcast Brasil UFO, é o Z, escreve com Z, Brasil UFO, e a gente está por lá. Valeu? Beleza, peraí, deixa eu... Opa, minha câmera está fechando aqui. Peraí, rapidinho aqui, para a gente já encerrar a live. Beleza. Deixa eu desligar essa câmera aqui, senão a coisa não vai. Tá dando problema aqui. Tá chovendo muito aqui, mano. O tempo tá horrível aqui. Acho que agora eu consigo entrar. Deixa eu ver. Peraí. Rapidinho. A gente já vai encerrar aqui. Pronto. Então, agradecendo a todos vocês aí, a mensagem aqui do Anderson aqui, agradecendo pelas respostas, obrigado a anfitrião, pô, o nome tá aí, Arquivo 17, amigo, pô, só colocar Arquivo 17, pô, nós somos seres humanos, não sou visitante não, sou da Terra aqui também, pô, tá aí o nome Arquivo 17, mas tranquilo, tá valendo aí, então um abraço aí para todos vocês, deixa eu fechar a live aqui logo, que a minha câmera tá caindo aqui, porque o tempo tá ruim, tá? E nos vemos, acho que no final do mês, se não me falha a memória, tá? Vai ter uma masterclass aí com o João Marcelo, aí no dia 27. Acho que vai ser, se der tudo certo, vai ser agora no dia 27, tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Riba, muito obrigado, né? E a gente volta aí em breve. Abração. Valeu, abraço.